Fala, pastorzão! Eu quero falar contigo hoje sobre algo que todos nós, pastores, líderes de ministério, precisamos fazer, mas a grande maioria de nós tem dificuldade de fazer. Eu quero falar contigo sobre delegar e a arte de delegar. Quero te dar uma estratégia simples e eficaz que vai te ajudar a delegar e a treinar líderes na sua igreja. Vamos junto? Fica comigo! Show de bola! Seja bem-vindo então ao primeiro canal de liderança pastoral do Brasil. Uma alegria ter você aqui conosco. Nós cremos aqui nesse canal que liderança é um dom dado por Deus para você. E é um dom que ele existe para transformar realidades, possibilitar o impossível e inspirar a próxima geração. Nós existimos, pastor, pastora, líder de ministério ou você interessado, se preparando para liderança na igreja, nós existimos para que você seja cada vez mais eficaz e para que o reino cresça através da sua vida, do seu ministério, do seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a arte de delegar, um assunto super importante. Se você quer crescer na sua liderança, você quer crescer a sua organização, se você quer ir além da sua capacidade limitada, da minha capacidade limitada, nós precisamos delegar. Todo bom líder entende a arte de delegar e ele pratica essa arte. Delegar, pastor, pastora, é uma das formas mais eficazes de você treinar líderes, de você equipar e preparar novos líderes dentro da sua igreja. É uma estratégia para a formação de líderes. Entenda uma coisa, que líderes não são formados somente dentro da sala de aula. Existe um componente de ensino que precisa acontecer e que é importante. Mas líderes são formados principalmente na experiência de estarem liderando, de aplicar os princípios que eles aprenderam à sua vida e ao seu ministério. E isso só vai acontecer se nós estivermos delegando tarefas, funções, autoridade, responsabilidade para esses líderes. Então, delegar é a estratégia para você formar líderes. E a maioria de nós, infelizmente, tem dificuldade de delegar. São poucas as pessoas que delegam naturalmente. A grande maioria de nós precisa aprender a delegar, ou pelo menos precisamos aprender a delegar bem. Se você se sente como parte desse grupo que tem uma dificuldade de delegar, deixa eu te dizer que você não está sozinho. Eu ainda estou aprendendo e desenvolvendo isso no meu ministério, na minha liderança. E eu acho que nós pastores, nós líderes, temos uma dificuldade meio natural de delegar, porque o líder normalmente é uma pessoa que tem um senso de responsabilidade muito grande. Então o líder normalmente chama para si a responsabilidade, ele abraça, ele pega e ele vai. E o outro lado dessa mesma moeda do nosso senso de responsabilidade é que às vezes nós temos dificuldade de delegar essa responsabilidade para outras pessoas. E essa situação eu acho que ela é aumentada ainda no contexto de igreja e de ministério, porque a grande maioria dos pastores que são pastores, são líderes de ministério, foram motivados a serem pastores e líderes de ministério porque queriam servir, queriam ajudar, queriam ser bênção, queriam se dispor para o benefício de outras pessoas. E isso é lindo, maravilhoso, é de Deus. Mas a gente também precisa entender que se eu estiver fazendo todas as coisas, eu não vou equipar novos líderes. Se eu estiver fazendo todas as coisas, pegue isso, pastor, eu vou ser o teto da minha organização. Se você estiver fazendo todas as coisas, tudo acontece por você, tudo passa por você, tudo depende de você, você também vai se tornar o teto da sua organização. Eu não sei você, mas eu quero que a minha organização vá muito além das minhas capacidades limitadas. Eu quero que eu sirva mais como piso para as pessoas poderem crescer e caminhar
do que como teto. E para isso nós precisamos aprender a delegar. Se a gente não fizer isso, pastor, pastora, nós vamos correr o risco de ser um líder com 1000 ajudantes. Nós não queremos ser um líder que decide tudo e que tem 1000 ajudantes. Nós queremos ser um líder que está equipando outros líderes e criando uma família, um grupo, né, um colegiado de líderes que lideram as suas igrejas. Cuidado para você não ser um líder com 1000 ajudantes. Se você não delegar, você vai ser um líder e todo mundo vai estar te ajudando, mas ninguém vai estar liderando contigo. Você precisa disso. Não queremos uma liderança centralizada ou centralizadora. Precisamos aprender a abrir mão de algumas coisas, a confiar algumas coisas. Se você quer crescer na sua liderança, se você quer que a sua igreja cresça, você precisa aprender, eu preciso aprender a arte de delegar. E nós vamos falar sobre isso de forma muito prática nessas próximas 2 semanas. Eu vou falar contigo sobre 2 pontos hoje, 2 pontos da semana que vem, que vai te dar passos práticos e passos sem perigo nenhum para a sua organização ou para você. Se você tem medo de delegar, pode ficar tranquilo que são passos práticos e passos bem saudáveis, bem conservadores para você poder crescer na sua liderança. Mas também esses passos vão ser úteis para você que talvez diz, eu consigo delegar, mas as pessoas não conseguem fazer, eu sempre delego, estou entregando, mas as pessoas não conseguem fazer do jeito que eu quero e por isso eu me frustrei com delegar e eu não delego mais. Aqui cabe um parêntese para nós, delegar não é abandonar. Tem alguns que têm a facilidade de delegar, mas não delegam. Na verdade, joga a batata quente na mão da outra pessoa e vai embora. E aí a pessoa fica sem saber como resolver ou qual é a direção. A pessoa precisa de um pouco mais de direção e a gente, em vez de delegar, a gente abandona. Isso também não é delegar, pastor. Líder de ministério, abandonar não é delegar. São 2 coisas totalmente diferente. Se você tem abandonado em vez de delegado, isso também é problemático. Isso também frustra pessoas, frustra você. Quem sabe essa é uma barreira também que você pode vencer através desse nosso bate-papo aqui. Então existe uma tensão, nós precisamos delegar e ao mesmo tempo os nossos liderados não têm uma bola de cristal para saber exatamente o que a gente quer se a gente só abandonar, jogar na mão deles e abandonar. Então, como que a gente equilibra a necessidade de delegar e, ao mesmo tempo, o perigo de a gente abandonar? Eu quero te dar uma estratégia hoje e na semana que vem para você fazer isso bem, para você comunicar bem, para você equipar líderes para a sua igreja, que com certeza, eu não tenho dúvida, se você aplicar essas coisas, vai te ajudar como líder e vai alavancar a sua igreja, o seu ministério, a sua equipe para poder crescer na sua liderança. Então quero falar contigo hoje na semana que vem sobre 4 níveis de delegação. Não é 4 tipos, é 4 níveis diferentes, começando por um nível muito simples, muito tranquilo, onde você ainda tem muito controle, até o 4º nível que nós vamos ver na semana que vem, que é onde você realmente entrega o controle de algumas situações para um líder que é confiável, que já foi testado. 4 níveis de delegação, vamos falar sobre o primeiro nível então, para a gente entrar no nosso conteúdo. Primeiro nível é você delegar a autoridade para a pessoa investigar. Primeiro nível é investigar. Esse nível, ele tem algumas características muito únicas dele que eu quero que você entenda. Primeiro, esse nível não envolve a tomada de decisões. Você não está delegando a autoridade para a pessoa decidir nada. Você está delegando a autoridade para a pessoa investigar informações, correr atrás de soluções, de possíveis soluções para o seu problema ou para a sua ideia e trazer de volta as informações para você ou para a sua equipe ou para a sua diretoria para que uma decisão seja tomada. Você não está delegando a autoridade para decidir, você está delegando então a oportunidade de investigar e então trazer de volta as informações para você decidir. Então é muito importante você entender que é um nível muito tranquilo, é um nível muito introdutório, que tem baixo risco, mas já exercita você e exercita o seu liderado na arte de
delegar. Eu quero falar algumas coisas sobre esse primeiro ponto. Primeiro, que essa é uma forma excelente de você explorar a capacidade de liderança de uma pessoa. Talvez você tenha um jovem líder, um novo líder, que você não sabe como ela reage ainda a um problema um pouco maior, talvez, do que ela está acostumada. Você tem uma pessoa que você crê que tem uma capacidade para liderança, mas você não tem investigado isso ainda. E você não está pronto para delegar a autoridade para um evento ou uma decisão, porque ela não foi testada. Como que você vai testar essa pessoa? Uma das formas mais eficazes é delegando a capacidade de investigar, a oportunidade de fazer uma investigação. E se você fizer isso, se você delegar essa parte, você vai começar a ver a capacidade que essa pessoa tem de lidar com uma situação que precisa ser resolvida. Você vai ver, essa pessoa é criativa, pensa fora da caixinha, traz ideias que eu nunca teria imaginado. Ou será que essa pessoa tem um pensamento crítico, negativo, tudo é um problema, nada pode ser resolvido, não tem solução, não vai dar certo, é impossível, não tem dinheiro, não tem recurso? Você já vai ver na reação da pessoa, se a pessoa diz, cara, vamos para cima, vamos fazer acontecer, Deus é conosco, nós vamos achar uma solução, e talvez essa pessoa venha com soluções que você nunca teria imaginado. E você vai ver que você tem um líder que pensa fora da casinha, da caixinha, que tem uma capacidade criativa de resolver problemas extraordinária. Ou talvez você vai ver que você tem alguém que só enxerga o lado difícil. Nada vai dar certo, nunca vai funcionar, não tem dinheiro, não tem solução. E você vai ver que essa pessoa, na verdade, não está pronta ainda para liderar. O pensamento dela ainda não está pronto para liderar e para impulsionar pessoas. Então você está testando essa pessoa sem delegar a autoridade, mas delegando esse primeiro passo. Cara, vai investigar, vai ver o que a gente pode fazer, traga para mim respostas, alternativas, possibilidades e nós vamos conversar. Você vai aprender muito a respeito de como essa pessoa lida com crises, como essa pessoa lida com problemas que precisam ser resolvidos. Você vai aprender demais, 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 sem você perder controle nenhum, sem você perder a capacidade de decidir no fim. Você mantém a autoridade para tomar a decisão final, né? Preste atenção nisso. Você mantém a autoridade de tomar a decisão final, mas baseado nas alternativas de investigação que essa pessoa trouxe. Então, nível de risco desse primeiro nível de investigação, nível baixo. E ao mesmo tempo você consegue envolver um jovem líder numa tomada de decisões, você consegue delegar para alguém uma investigação que talvez demore horas e muitas conversas e muitas ligações e muitos telefonemas que alguém pode fazer por você e você não precisa estar envolvido nesse nível de coisas, tá bom? Então, pense a respeito disso. Eu quero dar um exemplo prático para você entender do que eu estou falando aqui. Vamos dizer que você esteja procurando na sua cidade um espaço grande para você fazer um evento especial da sua igreja, que não cabe na sua igreja, você quer fazer uma coisa diferente, você precisa de um espaço alternativo, maior, que você possa alocar, um espaço que talvez tenha a capacidade ali de estacionamento, de trazer uma comida, uma refeição, uma festa, alguma coisa para a sua igreja. Você pode chegar para os seus líderes e dar para eles a oportunidade de investigar lugares específicos, se tem estacionamento, se não tem, se tem cozinha, se a cozinha é grande o suficiente, quais são os pontos positivos, negativos, quais são os custos desse local. Pede para os seus líderes ou para alguns líderes fazerem essa investigação e trazerem de volta para você todas as opções, todas as possibilidades, os prós e os contras, os custos disso, para você então, pastor, pastora, líder de ministério, tomar a sua decisão. Então você ainda está tomando a decisão, mas você está delegando a tarefa de fazer o levantamento e de trazer as informações, você está delegando investigação. Esse é o primeiro passo, é um passo muito importante que pode te ajudar demais. Pastor, lembre disso. Tem muita coisa de investigação que você não precisa fazer. Tem coisas que, como pastor, só você pode fazer, só você pode liderar a sua organização, só você pode ensinar, só você pode pastorear os seus líderes, só você tem coisas que só você pode fazer.
mas ligação para ver prédios, ligação para ver, né, alternativas, ir lá visitar, fazer contatos, conversar, ver custos, isso são coisas que outros líderes podem fazer. Delegue a investigação. O nível de risco é baixo e vai trazer um envolvimento maior dos seus líderes. Pegou aí? Esse é o primeiro nível. Investigação. Vamos para o segundo nível que nós vamos olhar hoje. O segundo nível já é um nível diferente, é o nível progredir e informar. O primeiro é investigação, o segundo é progredir e informar. Agora note, esse é um outro nível, não é outro tipo de delegação, outro nível. Você já está confiando um pouquinho mais de autoridade para esse líder ou para essa equipe. Você está delegando uma tarefa e dando um pouquinho mais de autoridade. Mas aqui, no progredir e informar, o que você está falando? Está dizendo, cara, vai olhando algumas coisas, mas volte e me informe o que você está descobrindo, o que você está pensando, o que você está querendo fazer. Eu quero que você progrida, mas eu quero que você me mantenha informado a respeito disso, para que você possa saber qual é o direcionamento que o seu líder ou a sua equipe está tomando. Isso é muito, muito importante, porque você tira as mãos um pouquinho mais, mas você ainda tem um controle, porque nesse momento de te informar, se alguma coisa estiver indo para um caminho diferente do que você quer, se alguma coisa estiver tomando um rumo diferente do que seria ideal para você, você consegue ainda trazer de volta antes do resultado final. Então você diz, vai lá, progride, vai trazendo as informações. Então você manda que eles procurem, por exemplo, voltando ao nosso exemplo de um espaço para um evento, procurem alguns salões e tragam de volta uma ideia. O que vocês acham? A gente acha que tinha que ser o salão ABC. Beleza, você vai ouvir isso, eles vão te informar, e se você não gostar da ideia, ou se você achar que é uma furada, você consegue ainda redirecionar a decisão e explicar o porquê que você quer que ela seja redirecionada. Então é progredir, mas te informando. E aqui você pode decidir com qual periodicidade eles vão te informar. Vão te informar diariamente, né? Se é uma coisa emergente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, podem te informar diariamente. Vão te informar quinzenalmente, mensalmente, se é um projeto a longo prazo. Você vai deixando que a pessoa progrida, mas vai te informando também, trazendo relatórios do progresso. E você pode a qualquer momento mudar o rumo das coisas se você identificar um problema ao longo do caminho. Então, aqui você está dando um pouco mais de liberdade, mas você ainda está mantendo o pulso, né? Mantendo o dedo no pulso da organização, vendo se o batimento cardíaco está legal, se a pressão sanguínea está boa, e se não tiver, você ainda consegue corrigir um problema antes do resultado final. Você ainda tem controle sobre a decisão final, é um segundo nível. Agora, um ponto muito importante aqui sobre esse segundo nível. Eu quero incentivar você, nesse segundo nível, a você dizer o que a pessoa deve fazer, mas a você cuidar para não dizer como ela deve fazer. Aqui você vai delegar o que e você vai estar trazendo um relatório de volta para você, progredir e informar. Mas não diga necessariamente como ela deve fazer. Por quê? Porque se você delegar uma função para o seu liderado, dizendo exatamente como ele deve cumprir aquela função, a pessoa que está trabalhando contigo, o jovem líder que você está treinando, ela vai cumprir aquilo que você falou do jeito que você falou. Mas note que isso não exercita a liderança dele ou dela. Está simplesmente cumprindo aquilo que você falou exatamente do jeito que você mandou. Quando você deixa um pouco mais aberto, olha, eu preciso que você faça tal coisa, traga suas ideias, me mantenha informado aí, mas sonha alto. Você permite que essa pessoa desenvolva a sua liderança. Ela está pensando de forma independente, está trazendo alternativas além naquela receita que você já passou. Então, deixa eu tentar exemplificar para você a diferença entre você dizer como fazer exatamente, pedir que a pessoa só cumpra exatamente o que você falou, e você delegar o que fazer, mas deixar o como para essa pessoa. Voltando ao nosso exemplo do salão que você está procurando para o seu evento da sua igreja. Você pode dizer para a pessoa que você vai delegar, olha, liga para o José e para a Maria, que tem 2 galpões da cidade, liga para o José, vê qual que é o preço dele, liga para a Maria, vê qual que é o preço dele e traz de volta a relação para mim.
que essa pessoa vai dizer? Vai ligar para o José, vai ligar para a Maria, vai trazer de volta a relação. Não requereu da pessoa um pensamento independente. Você deu exatamente o que você queria que essa pessoa fizesse. E essa pessoa vai fazer, vai cumprir, mas não vai exercer sua liderança. Ela vai simplesmente cumprir aquilo que você já mandou. Diferente de você dizer o seguinte, cara, eu preciso de um salão para 300 pessoas ou 3.000 pessoas que não seja muito caro aqui na nossa cidade. Vai achar, vai procurar, vai pensar, você tem liberdade para conversar com quem você quiser conversar, visitar e traz de volta para mim algumas opções para a gente poder conversar. Note, você não falou, vai falar com o José e a Maria. Você falou, eu preciso de um salão para 300 pessoas, então você está dando uma baliza, ou 3.000 pessoas, que não seja muito caro. Cara, vai, bate a asa e vai. Depois você me traz opções. Talvez essa pessoa traga opções que você nunca pensou e você está dando para ela o que você precisa, mas sem dizer como. E essa pessoa vai exercer muito mais a sua liderança, vai crescer muito mais, vai ter muito mais espaço para ser criativo, pensar de forma crítica e trazer boas alternativas para você. Lembrando que você vai ter encontros periódicos com essa pessoa, para poder então direcionar. De repente a pessoa está procurando uma coisa que não está legal, você sabe que não vai dar certo, você direciona, redireciona e vai trabalhando com ela. Então não se esqueça, nesse ponto número 2, de você agendar os seus encontros, tá, pastor? Lembra que não é abandonar, entregar a tarefa. Essa pessoa não tem bola de cristal para saber o que você quer. Se você abandonar, chega lá no dia do evento, você não gostou do salão, você não direcionou. Agende encontros periódicos. Você decide se é diariamente, semanalmente, mensalmente, como você quiser. Mas tenha tempo disponível para acompanhar o processo, para estar presente com essa pessoa, para que ela possa crescer e para que você possa direcionar também, tá bom? Lembrando que você não está delegando ainda a autoridade para a pessoa tomar a decisão final. Você está delegando a autoridade para a pessoa progredir, informando você, mantendo você informado, para que você possa ainda ter gestão da decisão final e daquilo que vai acontecer lá no fim. Ok? Então são dois níveis diferentes que já trazem uma profundidade um pouco maior, uma autoridade um pouco maior. Talvez você comece com algum dos seus líderes aí no nível 1, veja como que ele reage. Se você vê uma criatividade, você vê uma proatividade, uma capacidade de resolver problemas e de trazer ideias, você talvez possa confiar essa pessoa num futuro breve ao nível 2. Cara, progride, vai me informando. E você vai dessa forma graduando pessoas, entregando mais autoridade até você chegar ao nível 3 e ao nível 4, que a gente vai falar na semana que vem. Eu espero que só esses primeiros 2 assuntos, primeiros 2 níveis que a gente está conversando, já tenha gerado em você algumas ideias, que tenha dado para você talvez uma luz para você com relação a essa arte de delegar. Na semana que vem nós vamos ver o 3º e o 4º nível, que são níveis que vão um pouco além ainda, e nós vamos falar especificamente a respeito disso. Mas, pastor, lembre-se do seguinte, esse nosso breve estudo, ele toca em algo que é muito, muito, muito importante para a nossa liderança e para a gestão da nossa igreja, para o futuro da sua igreja. Se você não aprender a delegar, e a delegar da forma correta, que não é abandonar, você vai ter muita dificuldade de ver a sua liderança, de ver a sua igreja progredir. Então, se você precisar, volta aqui, assiste esse vídeo de novo, faça anotações, volte aqui até que você possa pegar esses conceitos e começar a aplicar eles no seu contexto de ministério aí. Então, só para a gente revisar, primeiro nível de delegação é você delegar a capacidade de investigar. É só isso, não é decidir, é investigar. E você vai testar a capacidade do seu líder, começar a desenvolver a capacidade de liderança do seu líder. Também, se você identificar uma pessoa crítica, que não vê solução, que tudo é problema, que nada vai dar certo, você já sabe que você nem vai progredir com essa pessoa por enquanto para o nível 2, 3 ou 4. Você vai entender que essa pessoa precisa estar próxima, precisa observar um pouquinho mais, não tem a maturidade ainda para liderar. O segundo nível é o nível de progredir e informar. Progredir
e informar. Aqui você já está dando um pouquinho mais de liberdade, deixando essa pessoa exercer a sua liderança, ela já tem um pouco da sua confiança e você ainda tem controle da situação, você ainda pode redirecionar, não vai ter nenhum problema, nada vai explodir, nada vai ser trágico, você ainda pode redirecionar, mas você já está dando um pouquinho mais de liberdade. Agora eu quero pedir para você aplicar essas coisas à sua vida, tá bom? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Pastor, tem alguma tarefa hoje, pastora, líder, que você possa delegar a investigação a alguém da sua equipe? Talvez tenha um evento chegando no fim do ano, uma coisa ainda um pouco mais para frente, mas você pode delegar a tarefa de investigar. Talvez tem coisas que você está fazendo que você não precisa fazer. Você não precisa ir atrás dessas coisas. Delegue isso a alguém, peça que alguém te ajude nesse sentido. Eu não tenho dúvida que tem gente no seu ambiente de igreja que pode te ajudar com isso e que vai ficar feliz em poder te ajudar com isso. E você vai começar a envolver pessoas, treinar pessoas, dar oportunidades para pessoas se envolverem e é assim que você desenvolve uma equipe de liderança. Segunda pergunta, tem alguma tarefa hoje que você possa permitir que alguém progrida te informando? O progredir e informar? Talvez tenha uma tarefa que você pode dizer, cara, não preciso eu estar em todas as reuniões. Vai você fazendo e vai me informando, vai me dizendo como é que está indo. Você permite que a pessoa possa progredir te informando. É muito, muito importante que você pare para pensar sobre isso. Talvez você consiga aplicar esses conceitos já na sua igreja, nesse momento que você está vivendo aí. Então, deixa eu te fazer algumas últimas perguntas para a gente aplicar, porque informação sem aplicação não gera transformação. Pastorzão, você tem o hábito de delegar tarefas na sua organização? Pastora, líder, você tem o hábito de delegar tarefas na sua instituição? Se você quer criar um grupo de líderes, você quer desenvolver a liderança da sua igreja, você precisa aprender a delegar e a delegar bem. Senão você nunca vai ter novos líderes porque nunca nunca foram dados a oportunidade de liderar. Segunda pergunta, quando você delega, você traz clareza com relação àquilo que você espera? Ou você abandona esperando que as pessoas tenham uma bola de cristal e depois fica com raiva porque não ficou do jeito que você queria? Pessoas não têm uma bola de cristal, precisam ser acompanhadas, precisam entender o que é que você quer. Você entende, pastor, os níveis diferentes de delegação? Delegar não é uma coisa só. Não é uma questão de delegar ou não delegar, é uma questão de delegar o quanto você sente que a pessoa é capaz de assumir. Por isso existem 4 níveis de delegação. Lembre-se que isso é uma estratégia de desenvolvimento de líderes na sua igreja e na semana que vem nós vamos voltar com os últimos 2 níveis de delegação, você não vai querer perder. Tá bom? Se você tem uma pergunta a respeito disso, eu gostaria demais de ouvir de você, talvez isso despertou para você algumas coisas aí, interaja comigo. Você pode mandar um e-mail aqui para o endereço que está abaixo, você pode também mandar uma mensagem para mim no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo. Você pode mandar algumas perguntas e se você mandar uma pergunta, eu vou tentar responder essas perguntas aí nos futuros episódios, né? E quem sabe até responda para você pessoalmente se eu puder, tá bom? Se você achou esse conteúdo útil, eu quero te incentivar, talvez a voltar e a ouvir ou a compartilhar isso com outros colegas, pastores, pessoas do seu círculo de influência. Talvez seja algo para você trazer para uma equipe ministerial, para uma equipe pastoral da sua igreja, para que eles possam também absorver esse conteúdo. Se você está assistindo aqui no YouTube, vou pedir que você dê um joinha, vou pedir que você se inscreva, vou pedir que você compartilhe isso, afinal o conteúdo está criado. A ideia é que você, compartilhando, dando joinha, se inscrevendo, você me ajuda a divulgar aquilo que a gente está fazendo aqui. É uma forma prática de você me apoiar naquilo que eu estou fazendo, né, para que a gente possa beneficiar o máximo de pessoas possíveis, ok? Pastorzão, lembre-se que liderança importa, porque quando o líder melhora, todo mundo melhora. As nossas igrejas precisam de líderes apaixonados, líderes eficazes, líderes que estão aprendendo, líderes que fazem diferença, líderes que amam as pessoas e que são homens e mulheres de oração.
mas também, como a gente tem falado, algumas coisas se resolvem orando, outras coisas se resolvem liderando. Eu quero incentivar você a liderar, quero incentivar você a acreditar que os melhores dias da sua igreja, os melhores dias do seu ministério ainda estão à frente. Que Deus te abençoe. Aguardo você de volta a semana que vem para a gente continuar aprendendo juntos. Um abraço e até mais.